Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Papo MedCode, nosso bate-papo semanal sobre algum tema médico de grande relevância na nossa prática, onde eu, Dr. Áureo do Carmo, e meu amigo Dr. Guilherme Almeida conversamos aqui de uma maneira descontraída, mas didática sobre algum tema médico. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Áureo. Tudo bem? Hoje o que a gente vai falar? O que a gente tem de bom para hoje? Hoje vamos falar sobre um tema aí muito importante na prática, principalmente hospitalar, né? Mas que a gente não deixa de ver em consultório. Eu vejo muito, você deve ver muito também por causa da sua especialidade, né? Insuficiência renal aguda, né? Um tema importantíssimo, é uma entidade aí que piora muito o prognóstico dos doentes agudos, pacientes agudos, né? De emergência e CTI. Então é isso que a gente vai falar hoje. Bom, beleza. Então, deixa eu abrir aqui, então. A insuficiência renal aguda, o que ela é, né? É uma diminuição transitória da filtração glomerular, até se prove o contrário, né? É transitória enquanto é aguda, né? Se for permanente, passa a ser crônica, né? E com redução, obviamente, além da filtração glomerular, do volume urinário, e isso determina algumas alterações. Alterações hidroeletrolíticas e alterações de acúmulo de escórias nitrogenadas. Então, tecnicamente, essa é a definição de insuficiência renal aguda. Ou seja, a não suficiência renal causada de forma aguda, né? E aí a gente tem três tipos principais dessas insuficiências renais agudas, né? A causa pré-renal, que é a mais frequente e disparada, 55% a 60%. A causa renal intrínseca, que corresponde aí a 35%, 40% dos casos, e a pós-renal, que aí é menos de 5% dos casos. Então, para devolver a bola aí para o meu amigo Áureo, você já viu alguma insuficiência renal aguda pré-renal? Como cardiologista? Acho que algumas dezenas de milhares. Já provocou, inclusive. Inclusive, já provoquei, isso certamente. Certamente. A gente, às vezes, pesa muito a mão com diurético, né, para compensar uma insuficiência cardíaca e acaba desidratando lá o paciente. E com certeza a gente já causou muito isso, né? Então, assim, é o que você falou, é a mais comum, né? E não apenas com diurético, né? Até como a gente falou num papo MedCode anterior, o idoso ele é um desidratado por natureza, né? Ele já é desidratado e acaba não bebendo também muita água, muito líquido, né? Ao longo do dia. E então, assim, qualquer entidade, qualquer doença, qualquer problema que faça ele desidratar um pouquinho mais, por exemplo, uma diarreia, né? Uma gastroenterite, pode ser o peteleco que estava faltando para ele ter uma complicação de uma desidratação ou uma desidratação clínica, né? Com ou desidratação sintomas. Mesmo no verão, no caso. No calor muito intenso também pode acontecer também. Então a pré-renal certamente é a mais comum, que a mais a gente vê. Você perde líquido para o terceiro espaço, não precisa ser sepse somente, né? Mas estou dando um exemplo aqui. Os edemas, né? Quando você perde líquido para o terceiro espaço, você obviamente faz desidratação no intravascular, né? Isso. E lembrar também dos cirróticos, né? Que a gente esquece porque não tem nenhum gastro aqui. Mas os cirróticos, eles naturalmente, né? Pela própria síndrome hepatorrenal e até pelo uso de diuréticos na cirrose para tratamento de ascite e edema de membros inferiores, faz muita insuficiência renal pré-renal, assim como a insuficiência cardíaca que você citou, né? Esses são importantes, né? Porque são desidratados inchados, né? Edemaciados. Então, muita gente associa, né, o edema à hipervolemia, quando na verdade não é bem assim que funciona, né? E talvez a insuficiência renal pré-renal, ela é que, do ponto de vista semiológico, ela seja talvez a mais interessante dessas três. Por quê, né? Porque às vezes você cai nesse dilema, né? Você está usando o diurético por algum motivo. Você está usando o diurético porque tem um paciente congesto, com insuficiência cardíaca. Isso. Aí você quer tirar volume do intravascular para acabar tirando o líquido do terceiro espaço por consequência. E aí você exagera nesse diurético e às vezes você acaba gerando um baixo débito. E aí esse baixo débito muitas vezes aparece não só como quadro neurológico de síncope e etc. Às vezes sonolência mesmo. Sonolência, mas ele aparece lá com o aumento da ureia e creatinina, né? Isso. E aí às vezes confunde, né? Você tem um quadro de delírio, né? De alteração aguda lá do nível de consciência.
e que pode ser tanto a uremia, né, quanto a hiponatremia ou a própria desidratação. Aí você tem que dar uma pausa no diurético, fazer Isso. um volume, e do ponto de vista semiológico isso é interessante, porque todas essas análises de baixo débito e congestão acabam sendo pelo exame físico e por semiologia armada, não é isso? Exatamente. Hoje a gente tem, graças a Deus, aí o ultrassom à beira-leito, né? Aí vê lá a veia cava, né, que assim, não precisa ser ultrassonografista nem ecocardiografista para ver uma veia cava, né? Então você consegue ver a veia cava rapidamente, né? Sem muita técnica, né? É fácil de ver. Então, é o que você chamou de semiologia armada. É isso aí. Né? Assim como a gente tem o esteto, hoje a gente tem o ultrassom também à beira-leito. Então, é muito interessante. E essa insuficiência renal pré-renal também, né? Ela muitas vezes não é tão fácil de você dar esse diagnóstico. Porque em algumas vezes você confunde essa insuficiência renal, quer dizer, esse aumento de ureia e creatinina agudo, com o outro quadro que é a insuficiência renal intrínseca, né? Que tem como suas causas principais a necrose tubular aguda, e às vezes a necrose tubular aguda ela vem como consequência de uma baixa cabeça de pressão no glomérulo, uma isquemia glomerular por baixo débito, né? Uma evolução, por exemplo, da insuficiência renal pré-renal. A nefrite intersticial aguda, quadros alérgicos, muitas vezes vinculados ao uso de medicamentos, né? Anti-inflamatórios, analgésicos, antibióticos, né? A rabdomiólise, que às vezes é um quadro muito mais franco. Que também é tóxico, a toxicidade direta, né? A leptospirose, que é um quadro clássico também, né? Causas vasculares, vasculite, quadros reumatológicos. Tromboses, né? E as glomerulopatias primárias, né? Que é a de atenção aí do nefrologista. Então, tudo que afeta o glomérulo e o néfron diretamente, não é por uma questão de baixa pressão na arteríola aferente, como a pré-renal, é um quadro de doença renal intrínseca. E a gente acaba avaliando essas insuficiências renais, né, por aumentos de 0,3 de creatinina agudos, redução do volume urinário, ou dobra a creatinina agudamente, ou triplica a creatinina agudamente. Então, às vezes, fica a dúvida, essa insuficiência renal é intrínseca ou é pré-renal? Né? Já passou por essa situação? Direto, né? Isso é o dia a dia do intensivista, do emergencista, mais do intensivista, né? Que na terapia intensiva é que você vai monitorizar os níveis, por exemplo, de diurese, né? Então, na terapia intensiva, você tem aquele paciente que chega com uma infecção grave, às vezes uma sepse, e que começa, né, assim, clinicamente, o que acontece primeiro é a redução da diurese. Né? Então, se você tiver ali uma redução de diurese para menos de 0,5 ml por quilo por hora durante 6 horas, já é o diagnóstico. Se for 12 horas, estágio 2 e estágio 24, estágio 3. Isso. Então, isso daí já é um alerta grande para a gente. Como eu falei no início aqui do episódio, né? A insuficiência renal aguda é um critério prognóstico para esses pacientes. E a primeira resposta que eu imagino de todo intensivista em quadros como esse, lógico, sepse, insuficiência cardíaca com suspeita de baixo débito, cirrose, etc., é fazer volume. Fazer o volume. E às vezes você não responde esse volume. Às vezes você faz o volume errado, né? Às vezes você não tem como monitorizar bem o paciente, não tem o ultrassom à beira-leito para saber se a cava está cheia, se não está. Não tem lá um catéter de Swan-Ganz, né? E então a gente faz volume meio empiricamente, né? Pensando que o paciente está hipovolêmico realmente, e acerta na maioria das vezes. E às vezes é porque você fez o volume, ele realmente estava hipovolêmico, ele realmente tinha pré-renal, mas ele está tendo necrose tubular aguda isquêmica, já está evoluindo para uma fase isquêmica. Exatamente. Eu queria cair no seguinte questão: existe uma tabelinha para você diferenciar laboratorialmente a ira pré-renal da necrose tubular aguda. Fração de excreção de sódio na pré-renal é menor do que 1%, na tubular aguda é maior. A osmolaridade urinária na pré-renal é uma osmolaridade baixa, uma urina concentrada. A necrose tubular aguda ela é alta, uma urina diluída, né? A relação, essa eu gosto bastante, relação ureia-creatinina. Você dividir a ureia pela creatinina quando dá mais do que 40 é muito sugestivo de pré-renal, né?
Vocês usam isso também? Na prática é o que a gente mais usa, né? Tô ficando velho. Não. Isso não é coisa de velho. É o que mais se usa, porque assim, a gente não vai... Na prática, a gente não mede osmolaridade urinária, fração de excreção de sódio. Isso você tem que juntar a urina... na relação ureia-creatinina. Ureia-creatinina é o mais prático. Ureia-creatinina todo mundo faz, né? Você faz ali o exame de glicose, ureia-creatinina, hemograma e eletrólito. Pronto, moleza. Deu uma ureia de 100, uma creatinina de 2, tem uma relação de 50. Exatamente. Então você vê pré-renal. Quando a ureia está muito alta, é o que você falou. Você falou, descreveu aí a relação certinha, né? Então, quando a ureia está muito alta, geralmente é pré-renal mesmo, né? Essa relação maior que 40, né? Beleza. E aí ficou faltando a pós-renal, né? A pós-renal que está lá com menos de 5%, a gente vê hiperplasia prostática benigna. Eu acho que é o mais comum de todas. Formação de bestigoma, litíase. Litíase quando também. Às vezes é bilateral, às vezes é bilateral, né? Estenose de uretra por invasão tumoral, câncer de... Bexiga, câncer de bexiga. Câncer de colo de útero, câncer de útero. De útero. Né? Fibrose retroperitoneal, aqueles pacientes... Amiodarona. Que tinham doença de Peyronie, tiroidite de Riedel, que é a tiroidite fibrosante, e fibrose retroperitoneal. Tiameticergida também causava fibrose. Muito usado para Parkinson, né? Já foi muito usado para Parkinson. Usa mais metilcergida, né? E a amildarona também. E a amildarona. A amildarona eu já vi alguns casos. Isso aí é causa rara de pós-renal. Só para mostrar o mais comum, algumas vezes, né? Algumas dezenas de vezes. A amildarona. A hiperplasia prostática é disparado mais comum, pelo menos na minha prática, né? Não é muito comum em mulheres a pós-renal. Paciente lá, tô com uma massa aqui na minha barriga, aí você vai lá, palpa aquela bola de futebol embaixo do ventre, né? Você tá urinando, seu João, e já no urino tem uns 2 dias. Aí com toda aquela dificuldade, passa aquele catéter, aquela sonda, com só aquele habilidoso mesmo para passar naquela próstata gigante. E sai aquele 1 litro de urina, ou né? mais, com sangue, com hematura misturada. Né? Porque a própria distensão da bexiga faz sangrar pela distensão, né? Dependendo do volume ali. E às vezes você faz lá a avaliação de ureia e creatinina, o cara tá já tá com insuficiência renal aguda já. Exatamente. A creatinina lá em cima, a ureia nem tanto, né? Mas já vi vários casos desses, né? Qual o tratamento da insuficiência renal aguda pós-renal? Alívio do trânsito. Esvaziar a bexiga. A necrose tubular aguda é esperar e torcer para melhorar e tratar a causa base. Se tem leptospirose, você vai tratar. A sepse. Rabdomiólise, você vai tratar a sepse, aglomerulopatia e etc. A necrose tubular aguda é o mais complicado de todos para tratar, né? Você só, pós-renal, você desobstrui, trata, geralmente. A tubular aguda alguns tem que esperar. Ficam, né? Depois alguns ela acaba com evoluindo para uma fase poliúrica, né? Exatamente. Acaba revitalizando e vai, né? Mas, em geral, as causas de necrose tubular aguda são mais complicadas de se resolver sem sequela, né? A hiperplasia prostática, por exemplo, quando você chega em insuficiência renal aguda, muitas vezes o paciente fica com sequela, mas é aquele sujeito que chega lá na emergência lá com 5 de creatinina, você passa ali o catéter ali, sai 2 litros, daqui a 1-2 dias essa creatinina vai para 2, né? A necrose tubular aguda, às vezes, fica, né? O sujeito entra em diálise porque está numa sepse grave. Tinha pesquisas até com fatores de crescimento, né? A TGF-beta, tentar revitalizar, mas nada disso funcionou, não. E a pré-renal é volume. Em geral, é volume. Às vezes é inotrópico, né? Você precisa de inotrópico, etc. Exatamente. Então, esse é o tema de insuficiência renal aguda. Mais alguma coisa, Áureo? Não, basicamente isso. Só lembrar, né, que tem ambulatorialmente, tem os casos de insuficiência renal aguda causados pelo abuso, ou pelo uso até de anti-inflamatório, né? O anti-inflamatório é um dos medicamentos que está na lista negra lá dos critérios de Beers, né? Que a gente tem na geriatria. Você fala, está na lista negra dos nefrologistas. Também. Os nefrologistas, eles temem um anti-inflamatório, assim como o endocrinologista detesta o corticoide. Eu não detesto nenhum dos dois, mas o anti-inflamatório para idoso de jeito nenhum. O coração não tem problema, né? Então tá tranquilo. Pior que tem, né? Que aumenta a pressão também. Verdade. Então, assim, anti-inflamatório é uma das grandes causas de insuficiência renal aguda no idoso, ambulatorialmente. Então, basicamente, esse é o recado, tá? Mas gostei muito, acho que a gente esgotou aqui, falou bem do tema, né? Falamos os principais pontos, então muito satisfeito aí, meu amigo. Beleza, meus amigos, já que o Dr. Áureo está satisfeito, quem sou eu para discordar? Um abraço, até semana que vem.